Muito bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos em cada dia sermos ensinados por Ele, que possamos aprender e colocar em prática. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino, o aprendizado e a prática daquilo que aprendeu. Estava meditando um pouquinho sobre estas três coisas e eu creio que o ensino correto da palavra real, pura como ela é mais, essas três coisas são mais do que um milagre. Mais do que uma cura divina. Então, vamos descobrir isso. A cura divina é algo maravilhoso, mas a pessoa pode ser curada de uma enfermidade e vir a morrer com aquela mesma enfermidade. Então nós temos percebido que os dons, essas revelações, as profecias que ficaram tão comum, profecias e mais profecias, revelações, pessoas revelando a vida dos outros, pessoas, e tudo é uma falsidade. Mas o ensino da palavra, ele deve ser amado, o aprendizado deve ser amado e a prática também deve ser amada. Nós devemos praticar aquilo que aprendemos e devemos buscar aprender, justamente nas Escrituras. Jesus disse para os seus discípulos antes de subir: ide por todo mundo, ensinar. As Escrituras devem ser ensinadas, mas o que se vê na maior parte das coisas são pessoas que se envolvem apenas com revelações, profecias e coisas que não edificam as pessoas na palavra. E é justamente essa edificação na palavra que deve ser mais valorizada. Dentro dessa questão, dessas três etapas, antes de nós aprendermos, tem que ter alguém para nos ensinar. Veja bem, o professor ensina o aluno. O aluno, muitas das vezes, não aprende a lição. Pode ser por dificuldades ou pode ser por falta de atenção. Mas a Bíblia, as profecias contidas aqui, os ensinos, deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 15, ele diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Veja bem que Deus deixou tudo perfeitamente escrito para que nós pudéssemos hoje aprender daquilo que já está escrito para nós, deixado como exemplo de bondades e de maldades, de justiças e injustiças, de uma verdadeira adoração a Deus e de uma idolatria. As diferenças que a Bíblia mostra. De uma verdadeira profecia e de uma falsa profecia.
O que falta às vezes é o interesse das pessoas em aprender corretamente. Mas os ensinos estão aí e há pessoas ensinando. Paulo, escrevendo a Timóteo também, ele fala sobre isso. Sobre o que ele aprendeu. E ele deveria ensinar. Ele diz assim a partir do verso 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Olha, isso tudo era lição para Timóteo. Isso tudo é lição para nós, que estamos vivendo hoje pela graça de Deus, pela fé, crendo no mesmo Evangelho. Então ele diz assim, no verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí no verso 16 ele nos anima a ficar com as Escrituras. Te anima a permanecer com as Escrituras. Ignore tudo aquilo que é fora das Escrituras. Aprenda isso. Não deixe ser levado por ventos de doutrinas anti-escriturísticas. Seja sábio, aprenda a lição. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então não tem desculpa dizer que não sabia. Não sabia porque não procurou saber. Porque a Bíblia está aí à disposição. Agora, quando você busca o ensinamento correto, então você vai saber de quem tens aprendido. Paulo estava dizendo aqui para Timóteo, e ele já tinha dito: o evangelho que vos ensinei, eu não aprendi de homem algum, mas aprendi de Cristo, e ele aprendeu de Cristo e ensinou para os seus discípulos. Quando ele fala na primeira carta aos Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, diretamente de Deus. E Jesus aconselhou em Mateus capítulo 11, ele diz assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por que deixar do aprendizado, do ensino de Jesus, para ficar com um ensino contrário às Escrituras? É uma estultice. Mas agora estamos vivendo uma outra época e os mais sábios surgiram e descobriram que a Bíblia não é aquilo que dizem e que a Bíblia é isto. Homens falsos usados por espíritos malignos, levando as pessoas a descrerem da Bíblia Sagrada. Firme-se. Porque tudo o que está escrito foi para o nosso aprendizado. E nós devemos nos firmar nisto. Veja, Jesus dizendo em João capítulo 6, 43,
Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Gente, tudo que nós precisamos, naqueles dias em que Jesus estava escritos também para aqueles que estavam ali vivendo aquele dia com Jesus. E Jesus não veio contrariar os que os profetas disseram, mas Jesus disse, olha, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Porque a pessoa pode ouvir hoje, ouvir amanhã, ouvir um mês, ouvir um ano, ouvir a vida inteira e nunca aprender. Porque endurece o seu coração. Eles costumam dizer, entra num ouvido e sai no outro, né? Não quer aprender de fato. Mas há sempre um ensino verdadeiro da palavra. E Paulo diz, porque eu vos ensinei aquilo que eu aprendi do Senhor. Graças a Deus. E toda a Escritura, ela é pronta para ensinar, para corrigir, para redarguir. Então vamos lá. Ouve o ensino, aprende e pratica. Essas 3 etapas faz de você uma mulher sábia, faz de você um homem sábio, um adolescente sábio, um jovem sábio e assim sucessivamente. Agora a questão que Jesus diz em Mateus, capítulo 7, é a prática daquilo que você aprende. As pessoas aprendem a fazer o mal e praticam o mal todos os dias. Por que os filhos da luz não praticam o bem? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz? Mas Jesus faz uma comparação acerca daqueles que ouvem a palavra e não as praticam. Porque nós falamos no início que aprender e praticar tem mais valor do que os milagres. Jesus diz assim, olha, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Então fazem seus milagres, suas profecias na iniquidade. Mas quando Jesus diz sobre a prática daquilo que ele ensinou, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não só escuta, mas as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas, porém, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, louco, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então, aprender é bom, praticar, né, é necessário. Ouvir a palavra é maravilhoso, aprender o caminho da salvação é excelente, mas praticar é necessário. Porque se ouve e não pratica, então Jesus já mostrou aí exatamente o que é estas pessoas que ouvem, mas não praticam. Sabei isto, meus amados irmãos, você deve usar a prática. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Agora, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine cada dia mais, para que possamos não ser apenas ouvintes, tantos ensinamentos, tanto aprendizado e a prática, mas sejamos todos então praticantes desta verdadeira palavra no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas conversas, e assim estaremos edificando-nos a nós mesmos na rocha que é a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos vós sejam abençoados com a cura do corpo, alma e espírito, sejam abençoados nos vossos trabalhos, sejam prósperos em vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.